Um ministro da Justiça que defende ação dura contra movimentos golpistas. Um ministro da Defesa que considera essas manifestações parte da democracia. Um ministro da Agricultura que foi relator de um projeto de lei visto como devastador pela área ambiental, área que o governo diz priorizar. Uma ministra com vínculos com a milícia, no mesmo primeiro escalão do qual faz parte a irmã de Marielle Franco. Uma série de contradições com as quais o novo governo vai ter que lidar. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, dia em que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva deu posse a novos ministros. Desde segunda-feira, os escalados para ocupar a esplanada dos ministérios vêm fazendo cerimônias de chegada ao cargo e discursos para sinalizar a linha de gestão. O novo presidente montou seu primeiro escalão levando em conta políticas históricas da esquerda, promessas de campanha, acomodação de aliados e, em alguns casos, a necessidade de apaziguar os ânimos de setores que apoiaram em peso o governo anterior. Esse caminho acabou por criar algumas contradições que estão aparecendo nessa primeira semana de governo. Uma delas tem despontado entre o ministro da Justiça, o ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, e o ministro da Defesa, o ex-deputado José Múcio Monteiro. E tem a ver com a relação do novo governo com as manifestações antidemocráticas que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro montaram na frente de quartéis desde o segundo turno das eleições. Nesses acampamentos, bolsonaristas pedem um golpe militar para tirar o Lula do poder. Além de defender uma ruptura democrática e legal, participantes desses acampamentos já atacaram policiais, botaram fogo em carros e ônibus e tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Um homem preso por um atentado terrorista frustrado na capital federal disse que o plano havia sido concebido num desses acampamentos. Antes de assumir o cargo, Flávio Dino já tinha descrito os acampamentos como incubadoras de terrorista. Quando tomou posse como ministro da Justiça e da Segurança Pública na segunda-feira, prometeu usar a lei para investigar e responsabilizar grupos que participam de atos golpistas. As vozes antidemocráticas, elas apenas tiveram uma amenização, mas elas estão por aí. E nós precisamos manter uma atitude muito nítida de proteção da democracia brasileira. Atos terroristas, crimes contra o Estado Democrático de Direito, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais e as instituições civis são crimes políticos gravíssimos, inafiançáveis, imprescritíveis e estarão permanentemente sobre a mesa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com aquilo que a lei manda. Dino tem sob a sua alçada a Polícia Federal e já mandou o órgão abrir inquéritos para apurar os movimentos golpistas. O ministro da Justiça defende ainda que as autoridades atuem para desmontar os acampamentos que ainda estão de pé, em lugares como a frente do Quartel-General do Exército na capital federal. Desde a posse de Lula, essas concentrações deram uma esvaziada, mas grupos pequenos ainda continuam lá, em negação com a mudança de governo. Essas áreas onde eles estão são militares, então uma intervenção do Estado ali precisa de apoio das Forças Armadas. E o Exército não agiu desde que as pessoas começaram a acampar ali. Os comandantes condenaram excessos, mas defenderam a liberdade de expressão dos manifestantes. O José Múcio Monteiro, novo ministro da Defesa, nomeado pelo Lula, resgatou a tradição de ter um civil à frente da pasta que engloba o Exército, a Força Aérea e a Marinha. Desde Michel Temer e depois, durante todo o governo Bolsonaro, eram militares que estavam à frente desse ministério. Múcio já foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais no segundo governo Lula e ministro do Tribunal de Contas da União. Ele tem um perfil conciliador e assumiu uma das tarefas mais difíceis do governo nesse primeiro momento, que é lidar com essa politização das Forças Armadas, uma politização alinhada a discursos antidemocráticos.
Na posse como ministro, também na segunda-feira, José Múcio elogiou a atuação das Forças Armadas até aqui. O sentimento é de responsabilidade. Responsabilidade pela condução equilibrada do espírito conciliador, cooperativo e agregador que vejo permear todas as relações profissionais e pessoais no âmbito desse Ministério e das Forças Armadas que o integram. Na ocasião, o Múcio foi questionado por jornalistas sobre os acampamentos bolsonaristas, e a resposta dele bate de frente com a posição do Flávio Dino. Ele disse acreditar que os grupos vão se esvaziar sem interferência da polícia ou do exército, e seguiu a linha do governo anterior, que via os atos golpistas como parte do jogo democrático. Aquelas manifestações dos acampamentos, eu falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá. Eu de Recife, tenho alguns amigos aqui, é uma manifestação da democracia. Assim como José Múcio assumiu com a função de apaziguar a relação do governo Lula com militares depois desses militares mergulharem no bolsonarismo, o ministro que assumiu a pasta da Agricultura tem a missão de fazer o mesmo com o setor do agronegócio, outro grupo que embarcou no governo e no discurso do Bolsonaro. Alguns empresários do ramo são inclusive investigados por suspeita de financiar o movimento golpista que bloqueou estradas e se instalou na frente de quartéis desde a eleição. Nomeado ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro é senador do Mato Grosso pelo PSD desde 2020. Antes, foi vice-governador do estado e liderança na AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, entidade responsável por fortalecer a bancada ruralista no Congresso ao longo da última década. A AproSoja foi alvo de investigação sob suspeita de participar de atos antidemocráticos ao longo do governo Bolsonaro, algo que a associação negou na época. Fávaro apoiou Lula desde a campanha e foi um dos interlocutores do então candidato com o setor do agronegócio. No seu discurso como ministro na segunda-feira, ele falou em pacificar o setor e em apostar no desenvolvimento sustentável do agronegócio. Dobraremos a área plantada brasileira sem derrubar uma árvore sequer. No Senado, Fávaro foi relator de um projeto de lei sobre regularização fundiária que amplia as áreas passíveis de registro sem vistoria prévia. É um texto que já foi aprovado na Câmara e ganhou de ambientalistas o apelido de PL da grilagem, por beneficiar quem desmata e se apossa de terras públicas e por ter o potencial de aprofundar problemas como o desmatamento e as invasões ilegais. O PL da grilagem fez parte de um pacote de medidas de flexibilização de leis ambientais que avançou no Congresso durante os últimos anos, com apoio da bancada ruralista e do governo Bolsonaro. A defesa do meio ambiente, em especial da Amazônia, é uma prioridade anunciada de Lula, repetida em vários discursos do presidente e vista como capaz de resgatar a imagem do Brasil no exterior, num mundo em que a agenda climática tem força. O principal nome do governo para tocar esse processo é a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, a Marina Silva. Marina Silva, que criticou amplamente o PL da grilagem enquanto ele era analisado no Congresso nos últimos anos. Ela assumiu o cargo nessa quarta-feira. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. Ex-vereadora de Rio Branco, deputada estadual e senadora pelo Acre, Marina já foi ministra do Meio Ambiente no primeiro governo Lula. Foi responsável por implementar um programa de desmatamento que reduziu a destruição da Amazônia em 80%, mas saiu rompida com o governo petista em 2008. Os índices de desmatamento, que haviam se tornado referência, pararam de cair por volta de 2012, já no governo da Dilma Rousseff. Depois, entre outros pontos, da aprovação do Código Florestal no Congresso, uma lei considerada mais permissiva e impulsionada pela bancada ruralista. Sob o Bolsonaro, os índices de desmatamento dispararam. Ou
outra contradição que aflorou nessa primeira semana de governo é a presença de Daniela Carneiro, a nova ministra do Turismo. Reeleita deputada federal, ela é esposa do prefeito da cidade fluminense de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Vaguinho. Até então, ela era conhecida como Daniela do Vaguinho. O casal fez campanha por Lula no segundo turno, uma raridade na Baixada Fluminense, uma área que é tomada pelo bolsonarismo. Na terça-feira, um dia depois da Daniela tomar posse como ministra, o jornal Folha de São Paulo relembrou que ela mantém proximidade com Juracy Prudêncio, um ex-policial militar condenado pela Justiça do Rio de Janeiro por ser chefe de milícia na Baixada Fluminense. Ela admite ter recebido apoio político do Prudêncio, que é conhecido como Jura, mas nega compactuar com os crimes. Jura foi condenado por homicídio e associação criminosa e preso em 2009. Em 2018, ele estava em regime semiaberto e foi ativo na defesa da candidatura da Daniela Carneiro para deputada. Na época, a hoje ministra publicou nas redes sociais uma foto com o Jura e a esposa, Giane Prudêncio, chamando os dois de lideranças. Em 2022, Giane apoiou a Daniela Carneiro para a reeleição na Câmara dos Deputados. E ela foi reeleita pelo partido União Brasil. A ida de Daniela para o governo foi costurada depois de um impasse sobre os indicados do União Brasil para o Ministério de Lula. O petista conta com o partido, que tem a terceira maior bancada da Câmara, para montar sua coalizão. Daniela entrou na última leva de ministros escolhidos por Lula e foi indicada momentos antes do anúncio, feito em 30 de dezembro. Na leva anterior, anunciada pelo Lula em 22 de dezembro, o petista indicou a jornalista e professora Aniele Franco, que assumiu o recém-criado Ministério da Igualdade Racial. Aniele é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 2018, junto com o motorista Anderson Gomes, num crime cometido por ex-policiais ligados a milícias. É um crime que até hoje não foi totalmente solucionado, em grande parte por causa da proximidade que esses grupos criminosos têm com o poder. As milícias são grupos formados por policiais, bombeiros, militares e agentes penitenciários, ainda na ativa ou aposentados, que atuam em atividades criminosas para gerar receitas, de serviços de luz e internet irregulares a contrabando, tráfico de drogas e contratação de assassinatos. As milícias avançam por territórios da capital e do estado do Rio, disputando e tomando controle de facções criminosas como o Comando Vermelho. O ex-presidente Bolsonaro e seus filhos políticos também tinham vínculos com milicianos. Um desses milicianos, o Adriano da Nóbrega, foi condenado por homicídio e apontado como chefe de um grupo de extermínio. Ele recebeu homenagens da família Bolsonaro e parentes seus foram empregados em gabinetes do clã. Lula, por sua vez, passou a campanha eleitoral associando seu adversário a milicianos, lembrando dessas e outras acusações. Até a tarde desta quarta-feira, o Lula não tinha comentado as revelações sobre a Daniela Carneiro. O Flávio Dino, ministro da Justiça, disse aguardar esclarecimentos da ministra. Outra situação em que 2 ministros bateram de frente aconteceu depois que o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, defendeu uma revisão das regras previdenciárias aprovadas na reforma de 2019. No dia seguinte, essa quarta-feira, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, disse que o governo não estuda fazer nada disso e que só quem decide sobre o tema é o presidente. Costa disse que Lula já marcou uma reunião para lembrar os ministros que esse tipo de proposta só pode ser citada publicamente se receber a aprovação da presidência. Todo governo tem seus embates internos, tensões entre quem pensa diferente. Num governo que foi eleito com uma frente ampla, então, não é de todo excepcional encontrar incongruências desse tipo. A questão aí, especificamente no que se refere ao rumo das políticas públicas, é que essas contradições podem acabar de 2 formas. Podem acabar em acordos consensuais, para que se chegue a um meio termo, ou podem acabar com vencedores e perdedores. No primeiro governo Lula, houve embates assim, inclusive envolvendo a Marina Silva. Só que a Marina, então ministra do Meio Ambiente, perdeu a queda de braço para a desenvolvimentista Dilma Rousseff, que chefiou a pasta de Minas e Energia e depois a Casa Civil. Marina saiu do governo e rompeu com o Lula. Agora, está de volta a partir de uma frente ampla, a ver como o presidente vai conduzir as inevitáveis tensões internas.
Lula assumiu seu terceiro mandato, agora em 2023, num momento de desaceleração econômica, crise social e desconfiança de agentes do mercado financeiro. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o cenário que o petista encontra agora na economia e como ele se compara ao que Lula recebeu da primeira vez que foi presidente, 20 anos atrás. Marcelo, como estava a economia brasileira quando o Lula assumiu o poder lá em 2003? Olha, para a gente entender como que estavam as coisas quando o Lula começou o primeiro mandato dele, a gente precisa lembrar um pouco de tudo o que aconteceu no segundo semestre de 2002. Então, conforme o Lula ia consolidando a liderança dele nas pesquisas eleitorais, foi se criando uma enorme desconfiança entre agentes de mercado de que um presidente de esquerda pudesse comprometer a estabilidade que o país tinha alcançado a duras penas lá no Plano Real em 94. Então, o que veio daí foi um período de muita volatilidade na especulação e que teve efeitos para a economia. Esse segundo semestre de 2002 ele foi um momento de alta no câmbio, a inflação disparou, os juros também subiram, o PIB cresceu, é verdade, né, se recuperando da recessão de 2001, e o desemprego também recuou um pouco e estava abaixo de 10%, mas no primeiro semestre de 2003 a gente teve já uma nova recessão. Então esse mais ou menos era o quadro quando o Lula assumiu em 2003, né, de muita instabilidade. E no começo do governo dele, ele precisou agir justamente para estabilizar tudo isso, com ainda mais juros, um ajuste fiscal, né, e um compromisso forte de que não ia mudar as bases que vinham do Plano Real. E como está a economia agora? Tem semelhanças? Bom, quando a gente olha para esses últimos 2 meses desde a eleição, essa ideia de uma desconfiança de agentes do mercado com o Lula, ela se repete, mas não exatamente do mesmo jeito. A gente tem uma volatilidade, mas não é uma coisa que tenha chegado com tanta força, por exemplo, na inflação. A inflação ela está arrefecendo desde metade de 2022. A taxa básica de juros agora ela está alta, é verdade, mas a princípio ela não deve subir mais. Outra diferença é que quando o Lula assumiu em 2003, as contas públicas estavam vindo de anos no azul, e agora, por mais que em 2022 o resultado deve ser positivo, antes disso a gente teve 8 anos seguidos no vermelho. Se a gente for olhar para a atividade econômica mesmo, o PIB, em 2023, a expectativa que a gente tem é que seja um ano de desaceleração. O Brasil cresceu acima do esperado em 2022, mas por muitas razões que não devem durar muito, como aqueles estímulos do Bolsonaro antes das eleições, os preços de commodities no exterior, a retomada da atividade ainda na sequência da pandemia, enfim, tudo isso deve se esgotar ou diminuir. Então, deve ser um ano realmente de desaceleração agora. O texto do Marcelo você pode ler no nexojornal.com.br. Em 2022, entusiastas da astronomia puderam ver fenômenos como eclipses, superluas e chuvas de meteoros quase mensalmente. 2023 também promete um calendário cheio de eventos interessantes, muitos dos quais serão visíveis do Brasil. O César Gaglione escreveu um roteirinho dos principais fenômenos na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência entre os seus temas de cobertura. César, conta pra gente quais os fenômenos astronômicos mais marcantes deste ano. O primeiro grande fenômeno astronômico do ano está rolando hoje, quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. É a chuva de meteoros quadrantes, que pode ser vista do Brasil a olho nu durante a noite, na forma de várias estrelas cadentes cruzando os céus. Depois dessa chuva de meteoros, outras 11 vão acontecer ao longo do ano. A gente também vai ter um eclipse solar total no dia 14 de outubro, quando a Lua vai passar na frente do Sol e deixar ele como um grande anel luminoso por alguns minutos. E também a gente vai ter 4 superluas, que parecem 15% maior do que uma lua cheia normal por causa da órbita do satélite em relação à Terra. Alguns desses eventos podem ser vistos a olho nu dependendo da luminosidade e do clima do dia na sua região. Outros só são possíveis com telescópios. Independente disso, a maior parte deles costuma ser transmitido ao vivo no canal de YouTube da NASA, a Agência Espacial Americana. Você pode ver as datas dos principais fenômenos no texto do César, que você lê no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Das contradições do ministério do novo governo Lula, passando pelo cenário econômico encontrado pelo petista e terminando com os fenômenos astronômicos de 2023, durma com essa. Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione e Marcelo Rubissec, edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!